Como fazer um roteiro para YouTube utilizando o ChatGPT, como fazer um roteiro utilizando a inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para produzir o meu vídeo anterior de personal branding. Isso tudo desde a concepção do tema, o desenvolvimento dos argumentos também, até a concepção do roteiro final. E você vai descobrir como foi possível melhorar um monte de coisa. Por exemplo, melhorando o sentido da mensagem e também sabendo como desenvolver os elementos do vídeo. Porque ao mesmo tempo que eu consegui dar mais corpo, a mensagem ficou mais clara, ou seja, como se eu tivesse melhorado a potência, mas a mensagem não ficou aquele negócio denso demais, ou complexo demais, ou ruim de entender. Esse vídeo então teve uma performance diferente dos outros vídeos e por isso que eu também resolvi compartilhar com você como que eu desenvolvi. Mas tem um problema, e se eu não sei a respeito do que eu quero falar? Muito menos como eu vou ilustrar esse tema, como é que eu vou dar mais corpo, dar mais estrutura a esse tema. A gente vai ver isso também. Eu vou utilizar esse exemplo que eu fiz e lá a gente vai pegar um agente meu, um agente do BSP, para te ajudar a pensar num tema e desenvolver esse tema aí, você vai ver como é que é legal. E Ricardo, que bagunça é essa, cara? Sim, é uma bagunça, mas daí tem algum sentido. Aqui basicamente eu utilizei a questão do objetivo de marketing. Como a gente está falando de personal branding, eu relacionei com o Ikigai e o porco-espinho. Então eu vim organizando tudo isso aqui, eu vim estruturando. Aqui você viu que eu escrevi prolífico, porque justamente a gente vem entrando no mundo da comunicação. E depois eu vim para o mundo do posicionamento de marca. Aí aqui eu comecei a estruturar mais ou menos o roteiro do jeito que eu queria. A partir disso aqui, dessa bagunça, eu consegui fazer um briefing para a inteligência artificial. Muito bem, chegamos à sessão mão na massa, né? Toda aquela bagunça que você viu se transformou nesse briefing aqui. Mas Ricardo, e se eu não conseguir fazer tal, a gente vai ter a versão com o agente GPT que vai te ajudar a ter a ideia. Não se preocupe. Essa primeira versão, daqui a pouco a gente vai ver com a gente. Maravilha? Por que eu acho importante fazer isso? Porque às vezes você tem uma boa ideia, você tem um bom critério, você tem um bom assunto, mas está com dificuldade de desenvolver. Aqui eu estou te ajudando a fazer isso. Quanto melhor for o seu prompt aqui, o seu briefing, melhor vai ser o resultado. Então, pode ser que você tenha também a intenção de desenvolver um assunto que você queira com os argumentos que você queira desenvolver. Esse é o exemplo, daqui a pouco a gente vai ver o outro. Não tenho nada que falar, não sei nada do que falar, eu preciso de uma ideia. Sensacional, a gente vai ver. Aqui, toda aquela bagunça que você viu se transformou naquele briefing. Então, basicamente, eu fiz uma introdução aqui a respeito de personal branding e tudo mais, e aí eu tenho o primeiro pilar, que é o Ikigai, que eu também relaciono a parte de objetivo, intencionalidade. Como assim? Tal pessoa fez tal coisa de propósito. Tão simples quanto isso. Então, o seu objetivo, o seu propósito, na verdade, tem a ver com o objetivo de negócios, o objetivo de marketing. E eu quis fazer esse enfoque. Então, eu vim aqui e eu desenvolvi também toda a parte do Ikigai, do diagrama do porco-espinho e tal. E coloco, esse primeiro pilar é super importante, porque também nos traz o sentido de tudo que estamos fazendo, né? Como assim? Fazer pelos motivos errados ninguém aguenta. Lembra que eu tinha colocado lá? Se você quiser voltar e ver, né? Quando você faz um negócio só por fazer, ou porque eu quero ganhar dinheiro porque tal pessoa fala que é legal, é difícil você sustentar o que você está fazendo. Então eu quis colocar isso aqui também. Mais um ponto que o propósito é tão importante aqui, especialmente em relação ao personal branding, também se trata de um processo de autodescoberta, e aqui eu discorri várias coisas. Maravilha. Um último ponto foi a parte de storytelling. Quando você tem propósito, você tem uma causa, um ideal, eu consigo transformar isso num escopo de comunicação muito maior. E eu também quis colocar isso aqui. O segundo pilar é a parte da articulação do primeiro, que é a minha estratégia de comunicação. Então eu também coloquei aqui a minha estratégia de comunicação, fiz um briefing bem completo de acordo com o que eu estava querendo. Tem um negócio aqui do Rory Vaden que eu queria até falar de novo. Rory Vaden. Acha aquilo que te torna único e use isso a favor dos outros. Na verdade, não é uma frase dele. Ele estava citando um outro autor, mas eu achei muito legal e eu quis creditar ele com essa frase aqui. O último pilar é o posicionamento de marca. Maravilha! Então eu fiz esse briefing aqui. Se você quiser ver o briefing completo, ele está aqui, todo bonitão e tudo mais. Me ajude a dar consistência e principalmente fluência a esses pontos, sem descrever cenas graficamente. Eu não queria que o roteirista fizesse isso.
eu já tenho a cena na minha cabeça, eu ia falar mais assim para a câmera mesmo, e tranquilo, eu queria mais que consolidasse o roteiro. Aí beleza, veio aqui a estrutura do meu roteiro. Tá vendo que o meu briefing foi legal e a inteligência artificial entendeu. Então, o primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar, tal. Tá ok isso aqui, Ricardo, para a gente fazer o roteiro? Sim, está ok. Aí eu coloquei, eu queria alguma coisa entre 8 a 10 minutos, porque eu acho que é um tempo legal para YouTube. Aí veio com o roteiro, olha, a abertura, 1 minuto, provocação, contexto, tal. Você já percebeu que a gente detesta quando tenta? Isso aqui é uma coisa que eu tinha feito anteriormente. E a inteligência artificial passa a me conhecer. É muito interessante, né? Você já percebeu que a gente detesta quando tentam nos vender alguma coisa, mas adoramos quando encontramos algo que faz sentido para nós? Na verdade, a frase que eu tinha colocado era o seguinte: você já percebeu que a gente detesta que vendam coisa para nós, mas a gente adora comprar? Enfim, era uma outra coisa que eu tinha feito aqui. Aí ele fez essa introdução, depois veio com o pilar 1, sempre dando essa orientação para mim em relação a tempo, até para que eu possa ter ideia da produção. Depois veio com o pilar 2, o pilar 3 e finalmente a conclusão. Aí aqui eu fiz uma observação. A abertura do vídeo, principalmente os 30 segundos, são fundamentais para a permanência no vídeo. A melhor forma disso é trazer perguntas provocantes ao mesmo tempo em que explicamos o que vamos desenvolver no conteúdo. É mais ou menos o que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? Aí eu falei, tem um framework de uma galera que eu gosto bastante, que é o Colin and Samir. Os primeiros 7 segundos eu confirmo o clique, depois nos próximos 20 segundos eu estabeleço o vídeo e acabo isso com um mas. Beleza, então você já vê que você não precisa aceitar a primeira versão. Tá aqui a primeira versão, se você quiser dar uma lida depois, você dá uma lida. E você pode ver também o vídeo anterior que eu coloquei, que é do Personal Branding, para você fazer o depara, para você fazer a comparação desse roteiro aqui. Então ele refez aqui para mim, abertura, estrutura, Colin e Samir. Você clicou nesse vídeo, sabe, essa parte eu não curti muito. Você clicou nesse vídeo porque sabe que o seu nome, a sua reputação, a sua presença digital são muito mais importantes. Ok, estabelecer o vídeo. O que é confirmar o clique? Direto quando você clica, às vezes o vídeo está diferente, o vídeo fala de outra coisa e você não quer continuar naquele vídeo. Então, confirmar o clique é o seguinte: cliquei no lugar certo. Estabelecer o vídeo é explicar o que a gente vai desenvolver naquele vídeo. Ok, eu vou continuar no vídeo. Então, esses primeiros 30 segundos, 1 minuto, são muito importantes, tá? Só para não deixar você sem informação. Só que existe um problema. Mas tem um detalhe. Então, já entendeu melhor o meu briefing. E aí aqui eu fiz uma outra observação. O que a gente pode fazer também é brincar com o último pilar, por exemplo. Mas se ainda assim você não conseguir agradar a todos, por que eu quis fazer isso? Porque eu queria colocar essa polêmica do posicionamento de marca. É uma decisão minha, eu queria fazer isso. Beleza, boa, Ricardo, esse gancho trouxe ainda mais... beleza. Abertura revisada. Se você clicou nesse vídeo é porque sabe que o seu nome, a sua reputação, assim, assado. O problema é que muita gente ainda acha que personal branding é só cosmética. Um logo bonito, um feed organizado, frases prontas. Mas personal branding de verdade é intencionalidade. É ter propósito, compartilhar valor com o mundo e assumir um posicionamento claro. Beleza. Nesse vídeo eu vou te mostrar então isso que é estabelecer o vídeo, tá? Abrir o loop, esse loop é que a gente chama de open loop, um loop aberto, né? Mas o que vai acontecer para a pessoa querer saber o que vai acontecer lá no final. Mas tem uma questão que, e se mesmo construindo tudo isso, você ainda não conseguir agradar a todos, que é a minha finalidade, é não agradar todo mundo, e eu explico isso no vídeo. Maravilha, e tá aqui o negócio. Aí a respeito disso, eu fui pegando essas partes aqui, e eu cheguei nesse resultado aqui, que é uma mistura do meu briefing, ok? Do briefing que eu já quis fazer aqui, com o que a inteligência artificial deu para mim. Pô, Ricardo, legal, tá aqui, Deixa eu até te mostrar o seguinte: ferramentas, contagem de palavras, tá aqui, 1.300 palavras é mais ou menos 8 minutos, tá? 170 palavras é coisa de 1 minuto. Então 1.300 alguma coisa como 8 minutos. Tá aqui, tá toda a estrutura do vídeo. Se você quiser, eu até faço o seguinte,
Eu faço isso aqui para ficar mais... Tem gente que faz isso aqui na planilha. De um lado a pessoa coloca uma frase, por exemplo, e na outra coluna a pessoa coloca a cena, o tipo de ilustração, se vai ser talking head, se vai ser algum tipo de infográfico ou coisa do tipo. Mas é interessante porque a pessoa consegue fazer direitinho aqui o que ela quer e tal. Na minha pegada eu não preciso disso, eu já sei o jeito que eu quero fazer, a ilustração já estou com bastante coisa na cabeça. Legal. Ricardo, legal demais, cara, mas assim, é que eu não sei se eu vou conseguir fazer esse briefing tão legal, se eu vou conseguir fazer aquela bagunça que você fez lá, aqui, tá aqui, ó, é esse cara aqui, enfim. E se eu não souber do que falar? Então nós temos o Viral Hunter no BSP. O Viral Hunter, olha, eu só coloquei isso aqui para ele. Foi tudo isso que eu fiz. Quero produzir um conteúdo com tema central de personal branding, abordando propósito, desenvolvimento de conteúdo e posicionamento de marca. Se eu quiser dar menos input ainda, eu dou menos input ainda. Quero produzir um conteúdo de personal branding. Tão simples quanto isso. Mas aqui, para linkar com aquilo que a gente já veio construindo e também entendendo que você pode ter uma linha, um raciocínio, um argumento que você queira seguir, ele já vai te ajudar também. Ok? Aqui ele me deu 5 linhas. Aí que esse negócio é espetacular. Espetacular, de verdade. Para ajudar a gente a pensar em conteúdo. Basicamente eu vou escolher a respeito do que eu quero falar e ele vai desenvolver para mim. Então, já adiantando você, para a gente não perder muito tempo, eu gostei mais dessa abordagem aqui, da abordagem 2. O propósito como um novo currículo invisível, o branding pessoal deixou de ser apenas estética, assim é ser assado, de quem é você ao como você aparece. O personal branding não é mais uma questão de essência, mas também de performance. A forma como o indivíduo se mostra online, moda tanto, maravilha também, legal. Marcas pessoais como movimentos sociais em miniatura. Essa abordagem eu não sei se eu já queria desenvolver. A economia da atenção como teste de posicionamento. Olha só que são vários assuntos, são várias perspectivas a respeito disso. E levando em consideração que eu realmente coloquei mais informação aqui. Eu não falei só quero falar de posicionamento de marca, quero falar de personal branding. Quero produzir um conteúdo com tema central de personal branding, abordando propósito, desenvolvimento de conteúdo e posicionamento de marca. E ele me deu esses 5 caras aqui. Muito bem. Aí aqui, ó. A era dos criadores estrategistas. Posso fazer isso e colocar aqui. E agora ele vai desenvolver melhor para mim essa parte aqui. Tá vendo aqui? Agora sim ele desenvolve o tema que eu quis. Eu posso até escolher mais temas se eu quiser. Na era dos criadores estrategistas, o personal brand deixa de ser um exercício estético e passa a ser uma arquitetura de narrativas. Já não basta ocupar o feed com postagens esporádicas ou frases de efeito. Cada peça de conteúdo precisa funcionar como um tijolo. É isso que eu estou falando. E aqui ele já está, aqui em cima ele já está falando isso, ó. Cada postagem atua como um tijolo de construção de autoridade e credibilidade. Cada comunicação sua faz isso. Então é exatamente aquilo que eu queria fazer. Um conteúdo sozinho ele não sobrevive. Mas esses conteúdos em conjunto, eles constroem a sua marca. Perfeito, era exatamente isso que eu queria falar. Sensacional. Sensacional, pelo amor de Deus. Muito bem. Mas Ricardo, e o roteiro? Legal, muito bem, tá aqui. Ele pegou um negócio que estava fraquinho, era só basicamente um tema, e veio aqui e estruturou esse cara. Sensacional. Eu pego esse cara aqui, copio e venho num outro agente que eu tenho, coloco esse cara, estou fazendo isso na sua frente, nem sei o que vai acontecer aqui. Aqui, obviamente, ele vai me fazer algumas perguntas, isso é importante. Vou até adiantar alguma coisa aqui para você, para a gente não perder tempo. Tá aqui, ó, eu respondi as perguntas. Enter. E a mágica vai ser feita na frente dos nossos olhos aqui. Pronto, ele está fazendo o roteiro para mim inteirinho. Tudo que eu fiz
foi iniciar com aquele briefing pouquinho que eu fiz, ele me ajudou a desenvolver e agora está fazendo o negócio aqui. Dá mais uma estruturada aqui. Ok. Vamos lá, Feline. Estou confiando em você, cara. Muito bem. É sensacional. Tá muito de acordo com o que eu estava querendo aqui. Imagina que você está construindo uma casa, você não começa jogando tijolos aleatoriamente no terreno, certo? Você começa com um projeto. Eu posso pegar esse roteiro aqui, colocar aquela estrutura do Colin Samir, eu posso, mas agora eu tenho muito mais corpo para otimizar do jeito que eu quero. Eu posso inclusive fazer aqui do jeito que está, se for o caso também, não tem problema nenhum, mas eu posso também empregar aqui o meu estilo. Eu posso fazer várias trocas aqui, várias otimizações com a gente, no sentido de trazer o roteiro mais para o lado que eu quero, assim como eu fiz aqui. Aqui eu vim trocando, vim fazendo esse bate-bola até chegar no resultado final que eu queria. O Feline, ele é um pouco diferente, ele tem uma abordagem diferente, mas eu posso estruturar o vídeo, eu posso fazer cenas, eu posso fazer parte 1, parte 2, parte 3... Posso fazer pilares, posso fazer do jeito que eu quiser. O importante é que agora a gente sabe como é que a gente sai do negócio super simples para escolher um pilar que a gente quer falar e agora a gente chega num roteiro completamente sensacional do jeito que a gente quer, abordando do jeito que a gente quer e agora é só produzir e partir para o abraço. Então a gente se vê no próximo conteúdo e eu te desejo excelentes conteúdos, uma boa construção de marca, muitas conquistas e até a próxima!